Ele gravou 55 álbuns e 25 compactos em toda a sua carreira. Mas, infelizmente, a carreira do cantor encerrou no dia 17 de novembro de 2015. Ele partiu para o Senhor. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui no meu canal Discografia. Hoje eu trago para vocês um disco muito abençoado e tocado até hoje. O disco na voz do cantor Luiz de Carvalho, Alvo Mais Que a Neve. Vamos falar desse disco agora e vou passar para vocês todos os louvores que foi gravado nesse disco no ano de 1978. Porque ele vive. Enviou seu filho. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Louvado seja. Por aqueles que agora são felizes. Por aqueles que junto a Jesus. Junto a Jesus a minha estrada esplende. Firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores. Rude cruz. Senhor, a mensagem da cruz. A um país, além de um grande rio, mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Se Jesus voltasse agora, Que bom seria se Jesus voltasse agora. O Senhor é o meu pastor. Louvado seja o Senhor. Esse disco foi gravado pela gravadora Bom Pastor, do proprietário Elias de Carvalho. O filho o dono da gravadora, é o filho do cantor Luiz de Carvalho. Meus amados amigos, eu tenho colocado esses louvores para vocês aqui agora. São um pedacinho, 5 segundos, porque tem autoria. Se Jesus voltasse agora, esse louvor é do cantor Cícero Nogueira. Então, o cantor Luiz Carvalho pediu e gravou esse hino da autoria do cantor Cícero Nogueira e fez sucesso na voz do cantor Luiz de Carvalho. Porque ele vive. Esse louvor, esse hino, não é brasileiro, é americano, mas tem na harpa cristã. Alvo Mais Que a Neve é do cantor cristão, mas também nós cantemos na harpa cristã. Louvado seja do cantor Luiz Carvalho. E Firme nas Promessas, também da harpa cristã. Primeiramente foi tradicional do cantor cristão. Primeiro foi do cantor cristão. E temos também da harpa cristã. Rude cruz. Rude cruz é da harpa cristã. Vamos lá. A um país. Aqui tem cantor desconhecido, viu? Autor da letra desconhecido. A um país. Então, Mãos Ensanguentadas de Jesus é do cantor Oswaldo Nascimento. E ele gravou nessa época de 1978. Mas na voz do cantor Oswaldo Nascimento foi gravado o disco do cantor em 1975. Então, vamos passar mais um pouquinho aqui. Se Jesus voltasse agora, já falei que é do cantor Cícero Nogueira. O Senhor é o meu pastor. Então, esse louvor é do cantor Luiz Carvalho, da autoria do cantor. Então, foi gravado esse disco pela Bom Pastor, um disco clássico, Hinos Imortais. Então, vocês que têm esse disco aqui, é muito lindo, maravilhoso, e até hoje faz história. Muitas pessoas ouvem,
esses belos hinos. É o hino mais tocado aqui desse disco, Porque Ele Vive e Alvo Mais Que a Neve. Vocês que estão acompanhando aqui no meu canal, não deixe de deixar os seus links, seus comentários, inscreva-se, me ajude aí, que é um canal novo, é um canal de discografia evangélica. Continuando falando do disco, vocês estão gostando aí? Não deixe de deixar seu link, os seus comentários aí na linha, inscreva-se no meu canal. Obrigado a todos. Então, o disco Alvo Mais Que a Neve vendeu mais de milhões de cópias. E nesse tempo, Luiz de Carvalho, acompanhando com coral e orquestra, foi um disco marcante da história da música evangélica no Brasil. Esse disco, até hoje, muitas pessoas se admiram e tem a coleção de todos os cantores, mas esse disco aqui faz parte da coleção daqueles que coleciona, aqueles que pega os discos, os CDs e guardam, os colecionador, aqueles que coleciona os discos e CDs. Esse disco aqui foi marcante e marca até hoje. Muitos gostam de todos esses louvores. São CD, disco clássico, que foi gravado pela gravadora Bom Pastor. Foi bem gravado nessa voz que marcou gerações, que é o cantor Luiz de Carvalho. E esse disco hoje traz muita lembrança para nós. Glória a Deus. E voltando agora um pouquinho da história do cantor, como já passei para vocês alguma parte desse LP Alvo Mais Que a Neve, na continuação da história do cantor, vou falar aqui o dia que ele nasceu e qual foi a cidade e que ano que ele morreu. Luiz de Carvalho nasceu no dia 16 de maio de 1925, na cidade de Bauru, São Paulo. Ele foi o primeiro cantor a gravar um disco no Brasil em 1958, por titular Boas Novas. Ele foi o dono da gravadora Boas Novas, gravou 20 discos pela gravadora, mas antes ele já tinha gravado o primeiro compacto em 1950, entre 1950 e 1955. No 1950 ele gravou com 2 louvor, com 38 rotações. Ele gravou o primeiro louvor, Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, e Porque Tenho Alegria. Fez grande sucesso em compacto naquela época, em 1950. Ele mesmo falou numa entrevista sobre esse assunto. E vocês que não conhecem a história do cantor, alguns conhecem só uma parte, mas o cantor foi o primeiro que gravou um LP no Brasil. Então, como eu já vos falei para vocês, que ele gravou o primeiro disco em 1958, a Igreja Batista Paulistana ajudou ele a gravar esse disco, porque precisava levantar o templo. Então todos os irmãos pastores ali ajudaram, e ele gravou esse disco, e o Senhor abençoou o cantor Luiz de Carvalho. Ainda continuando, o cantor Luiz de Carvalho foi um dos primeiros a gravar os louvores da harpa cristã. Louvado seja Deus, que ele gravou um hino que marcou gerações, que até hoje marca. O hino Ó Consegue Eu Andei e Perdido Eu Vaguei. É o número 15 da harpa cristã. Então foi o primeiro cantor a gravar o hino 15 da harpa cristã. Porque Ele Vive não, é o hino Ó Consegue Eu Andei, o hino Convenção. Glória a Deus. Amém? Vamos falar ainda, vamos continuar aqui a história do cantor Luiz de Carvalho. Então, continuando ainda com a história do cantor Luiz de Carvalho, ele gravou 55 álbuns e 25 compactos em toda a sua carreira. Mas, infelizmente, a carreira do cantor encerrou no dia 17 de novembro de 2015. Ele partiu para o Senhor, mas a memória do cantor continua.
E eu estou falando sempre da história do disco, porque é muito importante nós saber que esses homens de Deus, esses cantores que marcaram gerações, que marcam até hoje, não pode ser esquecido. O apóstolo Paulo e todos os apóstolos até hoje é lembrado através das Escrituras. Jesus deixou sempre uma marca. Você nunca morre, então a tua história nunca é apagada. E do cantor Luiz Carvalho é um que deixa recordações e lembrança. E com seus louvores, que foi gravado na sua voz, nós ouvimos aí no YouTube. E vocês quiserem ouvir esse disco completo, Alvo Mais Que a Neve, é só você entrar aí no YouTube e ouvir. Deus abençoe a todos vocês, se inscreva, obrigado, até o próximo vídeo. Meus irmãos, eu falei que tinha terminado, mas eu me lembrei de algo aí para concluir aqui no vídeo. No vídeo que Luiz Carvalho, ele tinha 90 anos, ele teve um problema vascular cerebral, né? Só que ele antes já estava no UTI e saiu do UTI, e cantou alguns tempos na igreja, né, na Igreja Batista, e ele testemunhou na cadeira de roda, em cadeira de roda, e falando que Jesus tinha curado ele, mas o Senhor deu oportunidade de mais tempo, né? Porque Deus, ele sabe o coração do homem. Então o Senhor Jesus, ele trabalha na vida de qualquer pessoa para melhora, claro. Então ele permite às vezes nós passar mais tempo para nós buscar a Deus, mas se arrepender de alguns pecados, de mínimas coisas. Então Deus, ele é maravilhoso, ele faz isso com todas as pessoas que lhe amam e salva, né? Quer salvar, então ele trabalha. Então Luiz Carvalho, ele passou por esse processo, Jesus abençoou ele com 90 anos e partiu, né? Então, estou lembrando vocês daqui agora. O Senhor Jesus abençoe vocês que estão acompanhando, todos que estão participando e assistindo meus vídeos. Amém. A paz do Senhor para todos. Firme nas promessas do meu Salvador. Eu quero bênção, eu quero vitória, eu quero morar com Deus lá na glória. Eu quero bênção, eu quero vitória, eu quero morar com Deus lá na glória. A igreja do Senhor é uma igreja de poder, não é só eu que testemunho, mas todo aquele que crê. Todo aquele que serve ao Senhor fiel e glorifica com fervor ao Senhor Emanuel.